convidados ilustres, o Márcio e o Carlos, né, do estúdio MK27. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. O tema do podcast é arquitetura, IA, emoção e legado, mas antes de entrar nas perguntas, eu vou perguntar para cada um de vocês de se apresentar um pouquinho. Carlos. Meu nome é Carlos, sou arquiteto, trabalho no estúdio MK27 faz 13 anos já, como diretor de arte. Então, eu sou arquiteto, mas eu fui para um lado distinto. Cuido das apresentações, da linguagem do estúdio, como a nossa arquitetura é mostrada para o mundo, e publicações, premiações, aulas, podcasts e tudo mais. Bom, sou Márcio Kogan, arquiteto e talvez zelador do estúdio MK27. Você está rindo, mas acho que a palavra é correta. Já que a gente está falando da parte criativa, eu queria perguntar como nasceu um pouco a linguagem, né, do estúdio MK27, né? O nome, essa personalidade, a parte criativa. Como que surgiu lá atrás? Eu acho que isso é uma coisa muito complexa. Na realidade, é uma história de vida. Você se forma, o que você vai fazer? Muitas vezes se baseia em trabalho de outros arquitetos que são ou que foram suas inspirações durante a faculdade, e você começa a criar uma personalidade que é muito difícil, é um momento complicado para os arquitetos. Eu, assim como acabei tendo uma carreira cinematográfica, eu misturei muito o cinema com a arquitetura. Na realidade, a arquitetura recebeu a linguagem do cinema e isso foi ajudando a criar uma personalidade própria. Isso é uma essência de se fazer arquitetura, é ter essa personalidade. E por que 27? Meu número da sorte. Número da sorte. Esse é um número que sempre me acompanhou, apesar de não ter nascido no dia 27, muita coisa boa veio junto. Eu esqueci de mencionar que esse podcast é oferecido pela Faculdade Sebrae e eu queria aproveitar esse gancho da interdisciplinaridade entre arquitetura e cinema. É algo que você trabalha bastante na direção criativa do estúdio? Sim, na verdade, eu só sigo os preceitos, né, que o Márcio criou. A arquitetura do estúdio, ela tem uma influência muito forte do cinema. O Márcio sempre diz a proporção, o trabalho em equipe, a iluminação. E a gente tem o costume de mostrar a nossa arquitetura, muitas vezes através de filmes, de GIFs animados. E aí que a inteligência artificial entra na nossa história do escritório, através de filmes. Já posso falar um pouco disso? Vamos falar disso já. Pouco, tá. Mas antes de entrar no tema IA, ainda sobre empreendedorismo, tem muitos jovens empreendedores que estão nos ouvindo, ou talvez pessoas que estão ainda na faculdade, que não sabem bem o que fazer. Eu acho muito interessante como o Márcio soube pivotar do cinema para a arquitetura. Então, eu queria fazer essa pergunta para cada um de vocês. Qual dica você daria para jovens que querem entrar, talvez, nesse mercado de arquitetura, que não sabem muito bem como fazer? Tem que bater nas portas de já escritórios renomados, tem esse dilema entre ser criativo e ser comercial. Então, qual dica vocês dariam? São milhões de nuances, né? Uhum. Você pode trabalhar num escritório que você gosta, que é uma coisa muito válida, ou você pode montar sua própria empresa. Eu recomendo ir trabalhar primeiro num lugar que você admira, e se você tiver a oportunidade de conseguir essa vaga. E é uma história assim, a minha história foi complexa. Tudo é uma criação muito lenta. Tijolinho por tijolinho, de repente esse tijolinho cai. A procura por um bom cliente, isso não é tão simples. E
E, acima de tudo, eu lutei muito na vida. Vamos dizer, eu prejudiquei uma parte da minha vida pelo estúdio. Agora eu não faço mais isso, mas até, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu trabalhava sábado e domingo. Quer dizer, terminou, acho que há 5 anos, não faço mais isso. Mas foram lá 40 anos de uma luta incansável. E, obviamente, ao mesmo tempo, a gente tinha um produto de alta qualidade para oferecer. Sim. E você montar um escritório não é só ter talento, é saber fazer ele funcionar. O escritório, uma época, ele era já tinha uma qualidade de trabalho muito alta e uma péssima administração. Então, a gente reparou que, nesse momento, a gente tinha que atacar essa área. E quando começa a pegar projetos internacionais, grandes, você tem dezenas de entregas todo mês, como fazer tudo correr direito? Então, não é nada simples. Eu ia falar que hoje um bom arquiteto não é só o skill técnico, né? É Não. também um grande líder. Eu acho que a relação de vocês é um super exemplo de como você consegue ter um legado, e hoje o Carlos é a vírgula da Nike, né? Para Márcio Kogan. Ele Meu sabe Deus do céu. qual é a execução Como que vocês trabalham um pouco isso juntos, assim? Eu dentro do estúdio, eu não projeto, né? O meu trabalho, ele foge um pouco da arquitetura em si. O meu trabalho é mais a linguagem, né? E são 13 anos de história dentro do escritório, então eu fui aprendendo, né? Foi saber ver uma foto, saber o que o Márcio gosta, o que o Márcio não gosta, como apresentar, como não apresentar. Aprendi muito do cinema com o Márcio, aprendi muita coisa. Ele te dava alguns filmes para você ver de homework, assim, de tarefa de casa? Não, né, Márcio? Não, mas eu ensinava bastante a linguagem. O que eu aprendi muito com o Márcio foi isso, ritmo, editar. A câmera, como é o trabalho de câmera. Mesmo agora para a inteligência artificial, que estão fazendo uma experiência nesse momento, você tem que saber, é quase a linguagem do cinema levado para este lado. Então, já que você está fazendo a transição e que a gente está num evento sobre cultura digital, qual é esse equilíbrio sutil para garantir, a gente fala em francês, la patte, né, que é o DNA artístico do Márcio, mas usando o IA. Mas como que você consegue, né, driblar com esse equilíbrio sem perder o que é esse DNA do Márcio Kogan? Bom, nesse caso... Você clonou o cérebro do Márcio? Não, imagina. Senão eu estaria milionário. Nesse caso específico, o dos filmes, o texto é do Márcio. Então tem um humor que é do estúdio, é um humor que já é do Márcio. Nós fizemos vários curta-metragens explicando cada obra de um jeito inusitado. Não era uma explicação didática, mas criamos histórias, às vezes drama, às vezes humor, e que contava a história de alguém que morava naquele lugar. Em geral, era sempre essa historinha que se multiplicou algumas vezes de forma diferente em cada... Uma mini-novela que acontecia dentro Isso antes, sem inteligência artificial, né? Do jeito como os maias e os astecas faziam. Agora, personagens fictícios que vocês imaginaram. Sempre fictícios. Às vezes as pessoas falam, mas o casal que morava na casa, eles eram assim mesmo? Então, várias vezes eu tinha que explicar no final do filme, antes que perguntasse. Até para não ter Era uma personagem ficcional. Qualquer semelhança é mera coincidência. E agora, às vezes eu sempre que eu ia, às vezes, dar numa aula, acho que pelo mundo inteiro, alguém chegava e perguntava como vai ser uma habitação daqui 20 anos. Aí eu falava, será exatamente igual a hoje. Porque muito pouca coisa mudou desde, sei lá, como um carro, né? Quer dizer, o carro está cheio de tecnologia, mas ainda são as 4 rodas que se mexem. E a gente resolveu fazer uma... E os alunos ficavam irritados comigo.
por falta de visão futurista, eu acho. E aí nós falamos, vamos fazer um exercício, até foi a pedido de um site de arquitetura. Como vai ser o mundo no final do século? Aí já é uma coisa diferente, já seria uma revolução na vida que talvez tenha um impacto na habitação. E aí veio a ideia de fazer um projeto em inteligência artificial, uma ficção científica arquitetônica. E aqui entra o Carlinhos, que se especializou nisso. Eu escrevi o texto do filme, e a gente, quer dizer, está dividido na direção e direção de arte. E ele está com muita prática em inteligência artificial e está surgindo um filme que são de uns 15 minutos, que é razoavelmente longo para isso, e que está quase pronto. Quais ferramentas você usou? Vamos entrar um pouco para os geeks que estão nomes, né? ouvindo, talvez para estudantes da faculdade, que eu acho que aqui um ponto que eu quero extrair dessa conversa é, não necessariamente você pensa em cinema quando você pensa em arquitetura, mas eu acho que pode se aplicar para outros. Sim, você sim. trabalha com moda, com alimentação, faça um filme, conte história. E eu gosto muito dessa questão do humor, que é muito francês, né? De autodérision, de não se levar em sério, né? Desse tom de ironia. Então, nos conta como você usa o IA, você pegou o texto do Márcio, jogou no prompt. Como que foi o processo? Aqui eu só deixo fazer complementar numa coisa importante. Aqui a gente está usando o IA como amiga nossa. Ela não é para destruir o trabalho de ninguém. Isso é uma questão séria ultimamente. E a gente está usando ela para fazer o escritório ficar melhor. E não para despedir 50 pessoas. Importante. Na verdade, o que eu ia falar é a inteligência artificial não é tão inteligente assim. Nós ainda somos mais inteligentes que a inteligência artificial. Nós acreditamos, pelo menos. É o que eu tenho visto e não é um botão, sabe? Não é você manda um prompt e aperta o Enter e acabou. São vários testes. São várias maneiras de fazer. Então eu tenho um workflow que eu pego o texto do Márcio e aí a gente cria cenas juntos, né? Assim, do tipo, o que a gente vai mostrar? Como é que a gente vai mostrar? Funciona muito parecido com cinema mesmo, pelo que o Márcio me explicou. Então ele criou um personagem. Eu peço um prompt para criar esse personagem, aí eu jogo em diversos programas. Tem o Midjourney, tem o Nano Banana, tem vários de imagem, né? Crio um personagem. Peço para criar todos o personagem, vídeo de cima, vídeo de baixo, vídeo de lado, todas as roupas. E aí eu vou aprovar o personagem com o Márcio. Eu até brinco com ele, eu falo assim, olha, eu vou contratar esse ator. Depois não pode mudar. Aí ele fala, tá contratado. Aí a gente Não. ou não. Quero mais louco, eu quero diferente, mais jovem. Aí a gente vai pro cenário. Mesma coisa, o Márcio me dá referências. E é legal porque são referências arquitetônicas que a gente tem. Né? Tem uma cena numa igreja, né? Num templo. Como é esse lugar? Justamente. Aí a gente pegou uma referência da igreja do Tadauando, aquela da cruz iluminada. Pegamos referências de filmes também. Prompt, imagem. Midjourney. Midjourney, Nano Banana, tem vários, né? E aí eu chego numa imagem e falo, Márcio, eu vou alugar esse lugar. Essa é a locação. Então funciona, o processo de criação, eu nunca trabalhei com cinema diretamente, mas eu acredito que seja isso. É exatamente igual, só que diferente. Com uma comunicação quer dizer, uma máquina que vai trabalhar. E muitos testes. Muitos. E onde você vê os limites da IA nesse exercício? Não tem limite. Isso é o bittersweet, sabe? É o agridoce, porque ao mesmo tempo que você tem uma liberdade total, pelo menos para mim me dá agonia, sabe? Porque eu converso com o Márcio, eu falo, Márcio, isso não tinha semana passada, então as tecnologias elas estão
mudando de Não, um jeito. nós estamos nesse processo que há ele um- começou um ano com um atrás. desenho vai. gráfico feito à mão, que depois virou 3D. Aí animou. Quantos anos você está? O quê? Uns 8 meses fazendo? Uns 8 meses Uns 8 na IA. meses. A primeira cena já está Já ultrapassada. está ultrapassado. Então você vai fazendo a última. Quando terminar, eu vou ter que rever Tem a que primeira. voltar a primeira e assim por diante. Uma É um mudança absurdo. muito rápida É muito de rápido, tecnologia. é muito rápido. E é excitante e perigoso. Eu vejo os dois lados, sabe? Principalmente esse ano, né? Que é um ano de eleição. Tudo pode ser feito, é impressionante. E como vocês estão vendo que a IA vai impactar a arquitetura? O que talvez ela está impactando hoje e o que vocês estão vendo no futuro? Eu acho que isso é a grande pergunta. Vamos precisar de arquitetos ainda? Quer dizer, até hoje, nesse momento, nós não conseguimos fazer nada muito bom com IA. De projeto. Né? De projeto, assim, com executivo, com tudo. A gente não teve uma resposta para isso. Coisas médias para ruim é fácil. Então, talvez o mundo vai se dividir entre o médio ruim para o excelente. Mas aí até estavam conversando esses dias. Quer dizer, eu sei que nos anos 50 tinha catálogos de casa que vendia na banca de jornal no mundo inteiro, e eram coisas, acho que americanas, que já vinham. Você falava, gostei dessa casa, eu quero comprar as plantas, você pagava lá $1.000 e te dava um projeto completo. No fundo é isso também, né? E, sei lá, eu acho que se você pegar a Google com a Apple, com o GPT, com não sei o quê, todos juntos, não vão conseguir fazer um projeto melhor que o Paulo Mendes da Rocha, com um mísero lápis e 1 hora fazendo. Com certeza. Isto é invencível. A gente fala muito em música, né? Será que vai haver um Miles Davis na inteligência artificial? Eu não acredito. 20 de Chopin. Eu não acredito. Eu acho que a inteligência artificial ela é muito dependente de ser alimentada. Sim. Então eu acho que agora eu ainda não consegui ver, nunca vi um projeto feito por inteligência artificial muito bom. Mas eu vocês acho usam no escritório? para projeto, A gente já usa como representação gráfica, representação, como render. mas um instrumento, às vezes para testar alguma coisa. E Agora, como criação, não. ela é um elemento de ajuda, mais um que existe. Vocês acham que tem um risco de uniformização estética? Eu acho que esse é um grande risco quando a gente fala de inteligência artificial, porque a inteligência artificial no fazer, você pode treinar uma inteligência artificial para fazer algo e você pede para ela repetir 1000 vezes e ela faz em 2 segundos o que uma pessoa demoraria um dia, uma semana. Mas aí eu acho que tem um aspecto, mais ou menos respondendo o que você falou, o nosso filme, esse que está fazendo, eu não acho que eu faria ele de novo, ou algo similar, porque ele tem uma estética que é dele e, vamos lá, encheu, acabou. Tem cara de inteligência artificial. Dá para saber qualquer um que o Carlinhos olha e fala, isso é inteligência artificial, ele sabe de cara o que é. Então, eu acho que isso... A gente sempre vai precisar de seres humanos para renovar sempre. os prompts. Com né? certeza, Sempre. com certeza. A não ser que vai viver num mundo de extrema mediocridade. Que é um risco que a gente tem que alertar. Que é um risco, ele já existe um pouco. Outro dia eu liguei lá para a Enel para reclamar que estava sem luz no meu apartamento às 7 da manhã. Um dia que faltou lá em Genópolis. E eu fiquei discutindo lá com o robô. Ele sabia. Ele queria saber alguma referência do lado, lá na Avenida Genópolis, alguma coisa do lado. Ele falava, tem uma igreja, não sei, acho que ele se irritou, falou,
vou te passar para ser humano. para assistente virtual. Então tem o segundo robô de, não sei se estava escalão acima ou abaixo, me passou para ele. E aí, quer dizer, uma hora eu desliguei o telefone que eu não aguentava mais discutir com essa máquina, que era muito burra, mas muito burra. Não, eu acho que essa missão do sutil equilíbrio dentro, né, dos empreendedores que estão nos escutando, tanto em corporações como em startup, nossa missão como ser humano é dosar até onde vai IA, porque uma coisa que IA nunca vai saber fazer é conectar os seres humanos. E no momento do atendimento, eu acho que, né, vocês estão numa profissão de serviço, eu acho difícil amanhã ter um bot que vai representar o serviço de vocês de atendimento da MK27. Né? Um robozinho eu gostaria. Mas eu acho que a IA nunca vai sentir um arrepio quando ouvir uma música bonita. A IA nunca vai chorar quando ouvir um filme bonito, sabe? Mas o tempo todo na humanidade teve uma discussão, né? A Revolução Industrial, o próprio CAD eletrônico, né? O AutoCAD, depois o Revit, depois todas essas... Na verdade, foram ótimos instrumentos. Sim. Eu não acho que eles atacaram a produção de arquitetura. Não, e falando um pouco de psicanálise, eu acho que às vezes essas discussões é um espelho de uma ansiedade coletiva, né, que vai exagerando que a IA vai tomar o lugar dos seres humanos. Falando um pouco, né, deixando o IA do lado, eu queria falar um pouco de cidade e fazer uma pergunta sobre São Paulo. O que vocês acham que São Paulo faz de bem e de mal, assim? São Paulo é como IA, a gente gosta, não gosta, né? É uma relação. Eu acho que o lugar é um lixo, violento, caótico, que eu amo. Je t'aime, moi non plus. Tudo que fazem aqui o poder público, uma calçada cheia de buraco, que você não consegue andar a pé, uma rua esburacada, que faz o ônibus balançar como um navio, tudo é ruim. Tudo é ruim. Mas o lugar é incrível. Me explique o que é isso, eu não sei. Mas tem um je ne sais quoi que faz que uma francesa como eu abandonou Paris para morar aqui há 15 anos. Eu acho Qual é São Paulo sua uma visão? cidade viva. Né? Eu estava viajando e me aconteceu umas 3 vezes numa farmácia em Milão. Aí eu começo a conversar com a moça, estava comprando um remédio lá para a secretária de estúdio. E aí ela falou, de onde você vem? Eu falei, São Paulo, Brasil. E eu perguntei, você? Ela falou, sou aqui de Milão. Nasci aqui, moro há tempo. E ele falou, você não sabe a sorte que você tem. E já ouvi isso várias vezes ultimamente. Olha, Eu sou apaixonado por São Paulo, então eu não... Mas São Paulo não é uma cidade amigável. Né? Então, assim, eu falo que eu sou apaixonado por São Paulo, mas minha São Paulo é muito pequena. mas em termos de arquitetura, o que vocês acham que... A arquitetura brutalista de São Paulo vem gente do mundo inteiro para ver, né? Vem arquiteto do mundo inteiro. Não, mas de forma geral é muito ruim. Existem obras incríveis, maravilhosas, antigas até hoje, só que a média geral é ruim. Vocês acham que talvez IA pode nos ajudar nesse nível mais macro para pensar a arquitetura da cidade, assim? Talvez se o prefeito usá-la, pode ser que ajude. Eu acho que tudo é possível. É o que eu disse. Cidade inteligente, somos né? nós quem alimentamos a IA, Sim, entendeu? sim. Se as pessoas certas alimentarem de um jeito certo, eu acho que a IA é muito útil para fazer análises macro muito complicadas, sabe? E vir com possíveis soluções. E aí a inteligência natural nossa trabalha em cima disso. Queria voltar no começo da história do Márcio, porque eu sei que você nem sempre trabalhou com casas de luxo, né? Você começou mais com a parte social. Eu queria falar um pouco de como vocês acham que a gente consegue projetar cidades mais humanas, um pouco da sua experiência inicial, né?
não projetar, né? A ideia não é refazer São Paulo, por exemplo, pegando São Paulo. Eu acho que é tornar um lugar melhor. Sim. E você precisa que o poder público tenha essa intenção. Eu já vi isso acontecer em várias cidades, até em Paris agora está acontecendo isso. Sim. Eu acho que aqui ninguém está preocupado em que a cidade seja melhor. Sabe, coisas básicas, uma calçada, eles não conseguem fazer. Eu queria você contar do início da tua carreira, que poucas pessoas conhecem. Não, quer dizer, me formei pelo Mackenzie e me especializei em habitação social. E fui conhecer no mundo inteiro o que estava se fazendo e não consegui exercer isso porque o padrão do que existia era muito baixo o que o poder público queria oferecer. Então não houve... Se pegar aqui em São Paulo, existe que é um conjunto, que é o Zezinho Magalhães, em Guarulhos, que é um grande projeto, e ultimamente foram feitos mais 4 ou 5 projetos bons, e o resto é tudo ruim. Como se a pessoa de pouco poder aquisitivo não tivesse esse direito. Então, é uma coisa que não dá. E aí, quer dizer, mas estava fazendo isso, e um dia eu comecei a fazer uma obra aqui, uma obrinha ali, uma casa que ficou legal, uma outra casa que teve muito sucesso, e aí eu vou parar lá no mercado de alto luxo, por uma coisa do destino, sabe? Sim, não é o que eu sim. queria, não é o que eu me preparei, mas eu gostava, porque dava para fazer um trabalho muito bom, não por causa do dinheiro, mas pela possibilidade de arquitetura, de desenhar e de projetar com muita qualidade, fato que eu adoro. A arte de desenhar, de pensar em tudo, quase a casa como uma máquina, que todas as peças se encaixam, não a casa, mas qualquer obra, e que eu sempre tive isso em mente. Eu acho que o desafio de vocês, não sei quantos anos tem o estúdio MK27, mas como que vocês seguem pertinentes? Como que vocês alimentam essa criatividade? Você que é um diretor criativo, são viagens, feiras, como que vocês garantem esse blend? Vocês se inspiram de outros universos? Não sei, de games, porque eu acho que o grande desafio é sempre sair, né? Talvez sair da arquitetura e vocês seguirem pertinentes mesmo em 2045. Então, Sim. como que vocês fazem isso? Não, eu acho que é um desejo também de sempre vamos lá, atualizar, inovar. E é difícil, até hoje com história muito consolidado, teve até um caso recente que a gente desenhou uma casa completamente diferente, uma nova linguagem, e aí quando a gente apresentou para o cliente, ele falou: não, mas não parece nada de vocês. Eu falei, Justo na minha hora. eu falei, estamos tentando um novo caminho. Ele falou, justo comigo? Eu acho que um bom arquiteto, a gente não para de trabalhar nunca, porque assim, pelo menos para mim eu tô andando na rua, eu tô pegando referência, eu vejo um filme, é uma referência, eu leio um livro, é uma referência, às vezes sem querer, sabe? Eu tô andando na rua e falo, nossa, que bonita essa pedra. Bom, foi pro cérebro já. E eu acho que um arquiteto bom tem que saber, tem que entender um pouco de tudo, sabe? Política, moda, arte, culinária, porque a arquitetura é muito sinestésica, né? Eu, durante a universidade, eu nunca desenhei um projeto sério. Tudo era um pensamento, uma teoria, ou muitas vezes uma crítica social, muitas vezes com humor. Mas era uma coisa que tinha a ver com a minha vida com cinema, com literatura, com moda, com todos esses vários, até de forma muito forte, a política. E isso daí, a arquitetura é assim, não dá para você fazer se você não tiver
com uma cultura geral importante. Isso é uma super dica para os empreendedores que estão nos ouvindo. Eu acho que é algo muito constante que a gente tem nesse podcast, que é a questão da pesquisa, né, de ampliar o repertório. E eu acho que, sim, tem a parte comercial do arquiteto, mas eu acho que é essencial ter o playground, né? Ter uma área criativa, porque senão o arquiteto pode se ressecar com o mercado, né? Super. Não, eu acho que isso vale para todas as profissões e todas as empresas, né? Sim, sim. Eu acho que não tem que entender o que está acontecendo no mundo. E como é um podcast sobre empreendedorismo, hoje ser um bom empreendedor é também uma questão de soft skills. Vocês são grandes psicólogos, né? Vocês são disfarçados de arquitetos. Mas eu queria muito você contar um case, talvez, de um cliente, para os empreendedores que estão nos ouvindo, que mostra como você teve que ter um jogo de cintura, né? Porque é isso, acho que às vezes como empreendedor a gente tem uma ideia de um produto final e a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar. Então, não sei se você tem uma história que você gostaria de compartilhar. Algumas não dão, porque senão vão me despedir. Mas é legal dividir muitas, mas não eu vou fracasso, contar uma. mas também, às vezes, é difícil, né? Eu acho que quando eu me formei, ou nos meus 10 primeiros anos de arquitetura, eu era um Rolls Royce com uma suspensão de carroça. Juro para você que era isso. Eu não sabia negociar, ou era o que eu estava falando ou não era. E eu comecei a aprender que existem outras soluções e que são infinitas. Eu acho que eu era muito burro antes. Aí eu contei isso para um amigo e ele falou, na época, eu falei, eu aprendi que existem outras coisas. Ele falou, então você vai fazer minha casa. Ah, legal. Mas eu lembro de uma história na China que foi um desafio para você, né? Que a gente foi demitido. Porque o que eu acho que é interessante dizer, porque as pessoas veem o Márcio Cog, um grande nome de arquitetura, mas os fracassos fazem parte do caminho. Então, isso teve, né? um TED que eu quis contar sobre os fracassos, ou sobre um fracasso. Legal. E quando lá o diretor soube que eu ia falar uma coisa negativa, ele veio até o meu escritório um dia antes, falar, mas o TED é uma coisa que tudo é maravilhoso, que tudo dá certo. É o Instagram. Mas eu quero, Instagram. eu quero contar isso, porque isso é interessante. E esses fracassos existem todo dia. Sim. Existe um monte de sucessos, a gente aprende a conviver com isso. Às vezes eu tenho um grande fracasso no escritório, não é uma coisa que me abala. Sabe, eu já sei que amanhã vai ter um sucesso. Isso talvez é uma dica interessante para os empreendedores que estão ouvindo. O empreendedor tem que saber cair e levantar. E o fracasso faz parte da construção do sucesso, né? Não, e faz a parte da construção, às vezes, da sua linguagem, do seu mundo. Eu acho que isso... Eu aprendi a lidar muito bem com isso. Eu acho que esse foi um pulo do gato na minha história. Você sabe hoje enxergar um bom cliente ou um cliente ruim? E tem cliente que vocês não aceitam? Não, quando a gente vê que o projeto não é uma coisa... O escritório não depende... O escritório está sempre lotado de trabalho nesse momento. Então, a gente pega aquilo que nos interessa, que as pessoas são legais, está acima até de muitas coisas. Sim. Eu prefiro, às vezes, desenhar, já falei isso uma vez, um bercinho para quem eu adoro do que um prédio na Quinta Avenida para quem eu não suporto. E ter esse aspecto de amor forte e pegar um trabalho que você vai realizar bem. Legal. Um mau projeto, para nós, pode ser muito pior do que vários bons. Porque eu acho que estraga um pouco a imagem do estúdio. Sim. Então, meu pesadelo, né, meu fantasma que eu vivo sempre, ultimamente, quer dizer, a história é consolidada. Em geral, são bons clientes. Mas tem gente que não sabe entender e vai estragar seu trabalho. E isso é muito difícil de conviver com isso. Tem que preservar isso. E né? tem que preservar isso. Eu queria falar de um outro papel que você tem, que é um papel de professor.
né, que poucas pessoas sabem, sua relação com a Itália também. E eu queria saber como que é uma aula do Márcio Kogan, a que ponto entra ou não tecnologia, ou é todo empírico? Nos conta um pouco dessa faceta que talvez poucas pessoas conhecem. Bom, eu dou aula na Politécnico de Milão há 10 anos, na filial em Mantova e em Milão. Em italiano. Eu falo inglês, eles me respondem em italiano e a gente consegue se entender. Eu eu dou aula junto com um professor local, Filippo Bricolo, e o Gabriel, meu filho, também dá aula junto comigo. O Gabriel e o Filippo são os 2 melhores professores que eu conheço. Ou seja, nada me resta do que ficar pensando onde a gente vai almoçar. Mas qual é o exercício? Pensar, definir Então, a personagem, onde eles morariam? O Filippo, por exemplo, como metodologia, ele não gosta que os alunos usem computador. Então, o computador é proibido até, acho que o 3º ano, e eles têm que fazer tudo à mão. Uhum. Tem que ter aí a integrada. Até eu me incomodo, eu quero falar, não, faz isso no Adobe Photoshop, não pode. Então, é old school total, mas eu acho que é um exercício muito bom. Talvez isso seja a dica também de saber fazer o arroz com feijão bem feito no analógico antes de ir para as ferramentas? Eu assim, tenho o costume, eu sempre desenho, faço croquis e penso, porque é muito mais rápido do que fazer num computador. Uhum. Então, eu aprendi desse jeito. Mas hoje em dia, no estúdio, quem faz isso? Ninguém. Talvez zero. Ninguém teve essa educação. Então, o arquiteto de amanhã não precisa mais saber desenhar? Eu acho que o arquiteto nunca precisou saber desenhar. Eu acho que eu sabia por coincidência da vida. Mas realmente não precisa, não é isso que vai fazer um bom arquiteto ou não. Uhum, legal. Bom, a gente tem uma pergunta nesse podcast que é uma pergunta que a gente já fez muito para você. A gente imagina que a gente está aqui numa navete espacial, a gente está em 2045 e eu queria saber, bom, se algo mudou ou não, se a casa mudou, se os arquitetos mudaram, ou se está exatamente igual que hoje. Não, acho que se você olhar nos últimos... Quer dizer, o celular é de quantos anos? Acho que tem 15 anos atrás. O iPhone, a gente está no 17, né? 20 anos 20 atrás. anos, É uma revolução absurda, né? Uhum. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um fax funcionando, ou a primeira vez que eu era moleque, eu entro num bar nos Estados Unidos, vejo a televisão a cores, eu tinha 15 anos, 16 anos, eu paro assim como se fosse uma visão de outro planeta. Um ET. E eu quando vejo, a primeira vez que eu vi isso, eu sou apaixonado por tecnologia. Então eu gosto de pesquisar os programas e hoje em dia eu não sou mais tão bom, estou ultrapassado, mas num certo momento eu conhecia muito bem tudo, montei escritórios de concorrentes, porque ninguém sabia mexer no AutoCAD, nas redes, que eram redes Novell. Então, E aí eu vejo no primeiro dia que eu vejo o arquivo do AutoCAD que está aqui, eu enviar para um escritório lá em Tóquio. Falei, nossa, o que é isso, né? uhum. Essa mágica daquilo que está na sua tela, você mandar para outro Sim. lugar pelo ar. Eu acho que essas coisas mudam muito. Eu Será acho que vocês a vão... casa que eu falei que não mudaria, eu acho que vai mudar. Talvez não nesse prazo. Porque uma casa, você vai fazer hoje um prédio residencial, demora 4 anos para fazer, aprovar, um monte de leis de prefeituras, não dá para inovar muito. Tudo é muito engessado. Talvez essa modificação vai surgir num prazo muito mais longo. Seja que vocês vão construir casas em outros planetas, Marte, a Lua,
onde a Nós já criatividade... fizemos um A gente tem um projetinho projeto da Lua. na né? Lua. Ah, é? É. Ah, a gente quer ver. Legal. Um hotel... Nômade. Um hotel nômade. Tipo um ônibus hotel da Lua. Legal. Para terminar, eu queria saber qual legado... Essa é uma pergunta para cada um de você. Quando a gente for falar do Márcio, né, de você, Carlos, qual o legado vocês querem deixar nessa terra? Olha, da minha parte, eu acho que foi um trabalho honesto, humilde, com muito respeito por todo mundo, o escritório, todo mundo que trabalha lá, acredito que adora trabalhar lá. Sabe, não é o grande legado da história da arquitetura que eu estou pensando, mas nesse ambiente, vamos lá, como eu falei, talvez amoroso e generoso, eu acho que é uma palavra boa. Legal. Eu tenho que comer muito arroz e feijão para pensar num legado que eu quero deixar. Mas eu concordo, eu acho que o que fala mais alto do que qualquer resultado profissional são as relações humanas, né? Então, tudo com respeito, com empatia, com carinho. Eu vou citar um dos meus entrevistados ontem, que depois eu recomendo vocês verem a entrevista. O Bertrand é o CEO da Ubisoft para a América Latina, uma grande empresa de games, mas é também uma pessoa muito espiritualizada, de yoga, monge. Ele falou que espera que o futuro dos games é deixar os seres humanos numa vibração mais alta, uma vibração de amor, e não só uma dopamina. Eu acho que é isso que a gente pode desejar com a IA em todas as profissões, que ela possa direcionar o ser humano pelas melhores vibrações. A mesma resposta totalmente diferente. Exato, É isso mesmo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Queria saber se vocês querem deixar uns arroba para as pessoas seguirem, talvez arroba do estúdio. Tem o arroba do estúdio, estúdio com S mudo, estúdio MK27. Só Perfeito. seguir. Na nossa página do Instagram, direciona para o nosso site, para o nosso LinkedIn, lá. E quando vai ser a estreia do filme? Não sabe. Em breve. Em breve. Talvez uns 3, 4 meses. A gente não consegue trabalhar direto, porque tem os trabalhos do escritório. Porque eu fico convidando também para podcast. E lembrar que no Vimeo tem uma página do Estúdio MK27 que tem uns 15 filmes disponíveis em várias línguas. Isso. Mas está no nosso site também. Dentro do nosso site tem uma aba que chama Filmes ou Vídeos. Perfeito. Que encaminha para o Vimeo. Que já te encaminha para o Vimeo. Obrigada, foi uma delícia. Muito obrigado. E é Amado. isso.